Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Amém. Trazemos o Ricardo de Albuquerque um abraço. Né? Então nós estamos lá já. Vocês disseram que me conhecem há bastante tempo, lá me conhecem muito mais ainda. Porque eu nasci em Ricardo de Albuquerque, né? Nasci em Ricardo, nós conhecemos Sepetiba. Então agora, antes de chegar aqui, falei, como estou chegando cedo, vou dar uma passadinha em Sepetiba, porque a minha infância toda eu passei muito ali, na beira daquela praia, que dá pena de a gente ver agora, né? Tadinha da praia. Mas vamos lá, vamos conversar, né? Vamos conversar sobre o conhecimento de si mesmo. Primeiramente, a gente vem com uma pergunta. Isso aqui vem do Livro dos Espíritos, né? Então, aquele que estiver interessado a estudar mais profundamente, vai buscar esse conhecimento de si mesmo no Livro dos Espíritos. E a doutrina espírita, ela tem como base esse conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Jesus dizia o tempo todo, conhece-te a ti mesmo. Busca o teu autoconhecimento. Busca a tua auto-melhoria. Busca a sua reforma íntima. E a gente vem com uma pergunta. Quem se conhece? Alguém aqui se conhece? Não. Ainda não, né? Ainda não nos conhecemos, né? E tiramos de João, capítulo 8, versículo 32, que nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo mundo conhece essa frase. E essa frase foi ditada por Jesus. Conhecereis a verdade. De que verdade Jesus falava? A verdade de cada um. Cada um de nós tem a sua verdade. Uns discorrem mais tempo, outros levam mais tempo, como nós estamos, para nos autodescobrir. Mas é uma única verdade que Jesus coloca, é a verdade do ser. Esse ser que nós somos, né, espíritos encarnados que estamos, precisamos nos conhecer para entendermos os preceitos do Mestre Jesus. E Jesus vai muito mais além quando ele fala desse conhecereis a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho dele é o único. Né? O caminho dele é um único caminho. O caminho que ele chama, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser chegar ao Pai, siga-me. E nós ainda colocamos um pezinho atrás. Quando ele diz, largue tudo e me segues. A gente pergunta assim, como é que eu vou largar tudo de si? Como é que eu vou largar minha família? Como é que eu vou largar meu emprego? Como é que eu vou largar meus bens? Tudo que é material, né? Família é material, emprego é material, bem é material. Como é que eu vou largar tudo isso e seguir Jesus? Mas Jesus não está te cobrando que você largue os seus bens, família, emprego, nada disso. Ele quer que você largue os seus vícios. Quais são os nossos vícios? Não é aquele vício que a gente costuma falar do vício do álcool, do vício do fumo. Não é desse vício, que também é um vício, mas não é propriamente desse vício que Jesus está tocando. Jesus toca nos nossos vícios: orgulho, vaidade, ódio, mágoa. Tudo isso Ele quer que a gente se livre, se liberte disso, que começarás a se conhecer. Porque dentro do mundo dos espíritos, nós viemos com um propósito. Nós, espíritos encarnados, viemos com um único propósito: reforma íntima, melhoria espiritual e perfeição. Quando a gente fala em perfeição, eu estou muito longe, né? Estou muito distante de ser um espírito perfeito. Mas esse é o nosso objetivo. Ninguém aqui está encarnado por encarnar. Ninguém aqui está vivenciando vicissitudes da vida por vivenciar. Estamos encarnados com um único propósito: a perfeição. E isso pode levar meses, anos, milhões e milhões de anos, porque cada um tem a sua trajetória. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu não estou afim de ir para a casa espírita e ficar ouvindo uma mulher falando o tempo todo. Não estou afim. Eu não estou afim de ir para a casa espírita para ficar lá tomando passe, bebendo água purificada. Tem coisas muito mais interessantes a fazer lá fora.
É o livre-arbítrio. Cada um busca aquilo que quer. Mas ao chegar no momento que nós sentimos as necessidades de buscar um auto-melhoramento. Ao chegar no momento que a gente se sente vazio, né? Vazio. Dá a impressão que a nossa vida não tem sentido. Que algo está faltando para preencher o meu eu. Aí eu começo a questionar. Eu começo a buscar uma coisa, começo a buscar outra, e até agora nada me completou. Aí a gente é tocado. A gente ouve muito disso. A gente é tocado por alguém, porque esse alguém pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser uma página que a gente recebe na rua, pode ser um livro que a gente acha num banco de ônibus. Eu já achei uma vez. E um livro dizia assim, na capa do livro dizia assim: esqueça esse livro para outro alguém achar. Interessante. Aí eu descobri que esse centro que fazia isso era um centro lá de Nilópolis que nós conhecemos, Caminhamos com Humildade. O centro de Nilópolis ele tem um acervo de livros usados, e então aqueles livrinhos eles colocavam num determinado caixote e as pessoas ali pegavam o livro. O que é? Eu quero pegar um livro, mas quando estava na capa, esqueça esse livro de algum lugar. Aí eu achei o livro ali e esqueci ele em outro lugar. Porque isso é o quê? Você divulgar a doutrina mesmo com aqueles que não te conhecem. Mesmo aquele que não conhece a doutrina. E por acaso, como o acaso não existe, quando você pega um livro desse e abre, é toda a minha história. É tudo aquilo que eu precisava ler. Então é colocado nas nossas mãos, nos momentos que nós estamos mais necessitados, aquela busca do eu, ou aquilo que me completa, então é encontrado entre um amigo, entre um parente, entre um livro perdido, entre um banner que diz Centro Espírita a Cristo, e a gente entra. Quando a gente põe o primeiro pé ali no portão, a gente está começando a buscar o autoconhecimento. Seja pela dor, seja pelo amor, seja por uma curiosidade, seja por um companheiro que te leva, mas a gente entrou a primeira vez. E ao momento que você entra, você começa a buscar alguma coisa. Ninguém vem aqui por acaso. Aí eu vim por um amigo, mas observe só que lá no fundo alguma coisa está te dizendo, você veio buscar alguma coisa para você. E aí? E aí o que acontece? A doutrina espírita te oferece, e eu tinha um monte de livro aqui, cadê os livros? A doutrina espírita te oferece, né? Imaginemos os livros estão lá atrás, né? Tudo. Aquele montoeiro de livro que a gente começa a entender um pouquinho. A doutrina espírita ela oferece a você, a cada um de nós, a oportunidade de se autodescobrir. Doutrina espírita não cura, doutrina espírita não faz você romper todas as barreiras da sua vida. Doutrina espírita não te promete absolutamente nada, mas ela te dá um autoconhecimento. Está tudo aqui. Ó. Estude, leia bastante e comece a refletir na tua vida o que você quer de melhor para você. A gente costuma falar isso muito para jovem, né? Nós temos 2 filhos, né, que hoje já estão maiores, mas desde o momento que a gente começa a criar os filhos e mostrar os caminhos, tem 2 caminhos. Esse vai te levar a determinadas situações e esse vai te levar a outra determinada situação. Escolha. Agora, a escolha que você fizer por cada um deles, as consequências serão suas. Não serão do papai, não serão da mamãe, não serão do vizinho, não serão de ninguém. As consequências são nossas. Porque nós escolhemos. E a partir daí, a gente busca o autoconhecimento. A vida está difícil, mas eu preciso entender o porquê. E Jesus diz que a verdade está no Evangelho. A verdade que Ele nos coloca, o caminho, a verdade e vida, está no Evangelho. O Evangelho de Jesus ele está em cada um de nós, quando Ele fala na lei de amor e caridade. Para que eu possa me conhecer, eu tenho que trabalhar a lei de amor e caridade. Aí está lá, escrito,
toda a lei divina está gravada em nossa consciência. Está. Nós somos espíritos criados por Deus com a lei. A lei está aqui. A lei está aqui gravada para o bonzinho, para o malzinho, para o preto, para o amarelo, para o branco. Está aqui, gravada em consciência de cada um. E o que fazemos com essa lei gravada? Ainda ontem estávamos lá em Bangu, conversando também sobre um outro tema, mas falava na questão do quando nós já estamos na doutrina espírita há algum tempinho, e a gente acaba fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Rapidamente a gente é chamado. Porque a lei está gravada. É como se nós tivéssemos aqui dentro, do nosso clichê mental, 2 fiozinhos desencapados. Basta a gente fazer algo errado para o fio encostar um no outro. Aí, na mesma hora você diz assim, puxa vida, eu não deveria ter feito isso. Mas eu fiz. E agora? Tenho como reparar? Tem. E vamos reparar agora, enquanto estamos encarnados. Não vamos deixar para reparar depois, na próxima vida, a gente não sabe quando é que volta. Então que a gente repare já, porque o momento é nosso. Aproveitemos então esse nosso momento. O importante, como diz Kardec, lá na questão 919 dos Espíritos, ele diz assim, é importante a conscientização da necessidade da reforma íntima, como meio de transformação interior, de superação dos defeitos, de acionar a vontade para substituir os vícios por virtudes. Olha a importância que Kardec coloca para a gente, que os espíritos ditaram para ele. A importância do autoconhecimento com a reforma íntima. O que é reforma íntima? É eu transformar um vício em virtude. A gente tem um quadrinho lá no Principiantes, mas eu tive um probleminha lá que eu não pude trazer. O quadrinho nos mostra o seguinte, nós somos 3 em 1. Né? Nós somos 3 em 1. Apesar de estarmos vendo só um, nós somos 3. Espírito, perispírito e corpo material, que é esse corpo físico. Mas a gente só vê o corpo físico. Mas aqui dentro desse corpo físico habita um espírito. O espírito está protegido por um chamado perispírito. E esse perispírito protegido por um corpo material chamado corpo físico. E tudo aquilo que eu tenho de vivência em minha vida presente e em outras anteriores estão como se fossem marcas acionadas em meu perispírito. É um corpinho igualzinho a esse aqui. Só que a gente não vê. Está habitado dentro do corpo físico. E ali eu tenho várias marcas. Mágoa, rancor, ódio, amor, vícios, com álcool, com drogas, com fumo. Tudo aquilo que eu adquiro em toda a minha existência ou outras existências é um mapa astral, cheio de pontos. E quando Jesus diz que nós só vamos conhecer a verdade quando auto nos conhecer, quando está falando desses pontinhos que nós vamos ter que limpar de nosso perispírito. E não se limpa com vassoura, não se limpa com esfregão, não se limpa com água, se limpa na transformação. Tirar o que é vício e transformar em virtude. Olha quantas e quantas encarnações nós vamos levar para fazer isso. Haja visto que Jorge André costuma falar que para cada encarnação um vício é trabalhado. Meu Deus. Não vamos contar que vamos perder as contas. Nós não vamos conseguir encontrar o cálculo para dizer quantas encarnações eu precisarei viver para tirar todos os vícios que existem em meu perispírito. Não tem nem como pensar nisso. Mas o que eu posso começar a fazer é modificar
os meus pensamentos, modificar as minhas atitudes, para que eu comece a transformar devagarinho cada vício em virtude. É desse conhecimento que Jesus nos coloca nas mãos. Conhece-te a ti mesmo. Eu não vou olhar para o espelho e me perguntar: espelho, espelho meu, quem sou eu? Né? Ele não vai me responder. Mas eu posso fazer uma interiorização do meu eu e me perguntar: eu tenho isso em mim? Né? Eu ainda tenho rancor, eu ainda tenho a mágoa, eu ainda tenho uma aversão pelo meu companheiro, eu ainda faço alguma coisa que não deveria fazer com o meu próximo. Então, se eu já estou me conhecendo nesses pequenos detalhes, eu paro e analiso. Eu preciso modificar, porque o meu objetivo é a perfeição. Eu amanhã serei um protetor. A casa espírita aqui está cansada de falar dos nossos protetores espirituais, está cansada de falar dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores. Nós vamos ser mentor espiritual, nós imaginamos isso. Nós vamos chegar ao ponto de estar como o doutor Bezerra de Menezes. Oh, meu Deus, quem sou eu? Mas vamos sim, vamos sim. Vamos chegar a ser um Chico Xavier? Vamos sim. Só que não sabemos quando. Mas que a gente tenha certeza que vai. Hoje, nós estamos aqui com um protetor. Com um protetor amigo. Eu trago pelo menos, Santo Antônio de Pádua. Eu trago o nosso Frei Joaquim, que é lá do Principiante de Boa Vontade. Eu trago o mentor da casa, que é o nosso Antônio de Pádua. Fora os outros ajudantes. Fora a sua falange. Eu trago o tubizinho mesmo porque eu peço socorro. Tá? Então a gente anda com um monte deles. Amanhã nós vamos acompanhar um outro que está precisando. Eu hoje estou necessitando do acompanhamento. Amanhã eu vou acompanhar. Olha só a responsabilidade que cada um de nós tem. Nós iremos acompanhar alguém que esteja em situação inferior à nossa. Hoje nós estamos na situação inferior. Estamos sendo guiados. Estamos sendo acompanhados. Amanhã a situação se inverte. E como é que eu vou tratar aquele companheiro que está necessitado? Com carinho, com amor, com paciência. Imaginem os nossos companheiros espirituais guiando os nossos pensamentos. Coitados. Eu tenho pena deles. Porque eles devem dizer assim: já falei quantas vezes? Já te orientei quantas vezes? Aí a gente cai de novo. É que nem mãe falando com o filho, né? Eu já falei isso, você está fazendo de novo. Mas eles não têm ódio. Eles não têm desamor. Eles falam, mas eles continuam ao teu lado. Olha, eu vou continuar aqui, hein? Vou continuar te intuindo. Vê se agora você faz direito, hein? Aí são esses que chamam a nossa atenção quando a gente cai no erro e a gente diz: puxa vida, eu não deveria ter errado a ele, mas eu avisei. E agora? Volta. Tenta acertar. Vamos acertar de novo? Porque eles têm esse amor e essa paciência. Eles não nos abandonam nunca. Graças a Deus. E sabe até quando você não está afim. Eu não estou afim de te ouvir hoje. Aí ele diz: mas amanhã eu te ouço. Tem uma passagem do mestre que eu li há muito tempo, que dizia assim: durante o dia que a gente levanta, né? Com aquela pressa. A gente já levanta com pressa, né? Levanta, não faz nenhuma oração, sai correndo para o banheiro, toma um banho, escova o dente, toma um café, se arruma. Aí Jesus está. Cadê ele? Já foi. Foi trabalhar. Aí chega no trabalho, está lá as rondas com a sua média cheia de trabalho, ou um outro determinado trabalho, dona de casa, motorista, papai está trabalhando. E Jesus vai e diz assim: puxa, não tem nem um tempinho para mim. Eu estou aqui olhando para ele e nem me vê. E a gente acabou a hora do trabalho, volta correndo naquele trânsito maravilhoso que a gente encontra, reclamando, chega em casa, toma banho, janta, tudo dormiu, já dormiu.
e eu não tive tempo de falar com ele. Mas eu continuo velando o seu sono. É disso que nós estamos falando. Jesus tem essa paciência. Ele sabe que você não tem tempo, mas ele tem todo o tempo para nós. Mas ele coloca nas nossas mãos a responsabilidade. Reforma íntima. Não tem caminho. Conhece a ti mesmo através da sua reforma, através da sua modificação, pensamento e sentimentos. Se você não se conhecer, aí não tem como dar nenhum ponto de partida para um espírito perfeito. E ele vai mais adiante e diz assim: como julgar a si mesmo? Nossa, como julgar a si mesmo? É muito fácil eu julgar o outro, não é? É muito fácil. Fulano está errado e não estou gostando das suas atitudes. É muito fácil. Puxa vida, a página que a nossa irmã leu caiu como uma luva. Seria tão bom se a minha irmã estivesse aqui para ouvir. Mas quem foi que ouviu? Primeiro, quem foi que leu? Né? E quem foi que ouviu? Fui eu. Então era para minha irmã que está lá ou era para mim? Era para mim. Eu ouvi. Então tudo isso eu preciso notar quando eu faço apontar para o outro. É muito fácil eu falar que o outro está errado, que os nossos governantes deveriam ser melhores. É muito fácil eu condenar, dizer que isso está assim, que está assado, que poderia fazer desse jeito. A gente tem argumento para tudo, né? Nós somos prefeitos, nós somos governadores, nós somos presidentes, nós somos de tudo um pouco. Conhecemos tudo, só não nos conhecemos. Conhecemos todo mundo, conhecemos todos os defeitos dos outros, só não nos conhecemos. Porque aquilo que eu vejo no outro é sinalizador para mim. Vamos observar bem isso? Todas as vezes que eu olho um defeito em alguém, ele está sinalizando o seu. É para isso que Deus coloca os homens juntos com os próprios homens. As dificuldades com as dificuldades. As virtudes misturadas com os vícios. E tudo isso nós vamos encontrar no nosso grupo familiar, no nosso grupo de estudos da casa espírita, no nosso grupo de trabalho, no nosso grupo de vizinhos, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Não adianta eu observar o erro do outro, ele estando lá distante. Eu tenho que observar ele dentro do meu elo mais estreito, para que eu possa olhar como eu estou. E não como ele está. Ele é um sinalizador para que eu observe aquilo que eu preciso cuidar em mim. Ele é muito rancoroso. Olha, eu preciso observar se eu não estou rancorosa. Ele é muito, vamos dizer, mau, muito cruel com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Vamos observar se em nenhum momento eu também julgo o outro com crueldade, para que eu não caia mais uma vez em mais um vício. Porque tudo aquilo que eu pratico na vida vai lá para o perispírito. As bondades vão lá para o perispírito. As maldades vão lá para os perispíritos. Os vícios vão lá para o perispírito. As virtudes vão lá para o perispírito. E eu, para pagar cada vício desse, é uma encarnação. Então, que a gente consiga, pelo menos, manter esses que estão aqui, trabalhar esses que estão aqui e não adquirir outros, porque vai aumentando. As consequências vão sendo maiores e aí vai ficar mais difícil. Não impossível. Não impossível. Desculpe, gente, você está ressecando aqui a garganta. Não vai ficar impossível, não, porque nós vamos ter inúmeras oportunidades. Fala pra caramba, né? Nós vamos ter inúmeras oportunidades de melhoria. Inúmeras. Nessa encarnação não deu tempo. Tem problema. Vai voltar.
Aquele desafeto que eu tinha no passado, ele desencarnou. Ai, que maravilha, ele desencarnou. Estou livre dele. Tá não. Não tá não. Ele está junto comigo. Porque eu ainda não me conheço, eu ainda emito pensamentos negativos para ele. Ele está no plano espiritual, eu no plano material. Aí eu chego aqui numa crise e digo assim: Nelma, eu estou carregada, Nelma. Estou carregada, estou cheio de obsessores, né? Aí a casa espírita diz assim: bom, vem pra cá, vamos estudar, vamos tomar o passe, vamos beber água frutificada, vamos permanecer aqui, vamos estudar. Aí a gente começa a estudar e começa a conhecer. Sabe que aquele que você falou quando chegou aqui, que disse que estava carregada, que você disse que eram obsessores? Não existem obsessores. Nós é que somos obsessores deles. E mas como que funciona isso? Como é que eu posso chamar o obsessor? Vou querer chamar o mal para mim? Tem isso, não estou entendendo. Como é que estão seus sentimentos em relação a ele? Aquele chato, ele me prejudicou, eu não gosto dele, ó. É isso aí. Esse rancor, essa mágoa é a chamada para que ele venha até você. Você pensa daqui, eles estão me chamando. Eu costumo brincar, que agora as pessoas ficam brincando muito com o meu nome, né? Maria Bethânia, quem me chamou? É assim mesmo. É assim mesmo que acontece. Ele está lá, né? Às vezes tem tanta coisa para fazer, tantas pessoas para eles intuírem, né? Negativamente. E a gente pensa nele. Ai, graças a Deus desencarnou. E quem me chamou? Pronto. Tá lá. Nós o chamamos. Nós chamamos e eles vêm porque nós somos um canal direto. Nós somos ligados por tomadas mentais. É uma coisa direta. É que nem o nosso computador. Você clica aqui e vai lá a mensagem. Mesma coisa. Você clicou aqui, a mensagem foi e ele chegou. Ele não tem matéria. Ele não precisa pegar ônibus, não precisa pegar bicicleta, não precisa pegar carro. Ele vai pelo pensamento. Esses fios mentais vão pelo pensamento. Nós somos ligados por essas tomadas. As tomadas estão aqui, ó, cada um tem a sua. E não entra em curto-circuito. Cada um tem a sua. A coisa é tão bem feita, mas é tão bem feita, que ninguém pensa junto com o outro para dar intervenção. Mas aquele que está lá do outro lado, ele está ligado aos meus pensamentos, tanto que ele vem no mesmo momento que eu o chamo. Aí eu chamo, ele vem. Aí ele, como se fosse assim, ele me abraça. Obsessor, como a gente costuma dizer, obsessor não vem assim, ó, cheguei, vou te fazer, vou te acontecer. Não, senão a gente corre dele. E ele fica perdido. O que a gente faz? O que ele faz? Ele chega sutilmente, te conquista. Te conquista. Passa a fazer tudo que você gosta. Passa a andar do teu lado 24 horas, porque sabe tudo que você gosta de fazer. Ele se compraz com a sua ajuda, com a sua presença. E nós vamos oferecer tudo o que eles querem, porque eles estão na mesma sintonia. Nós oferecemos a eles o alimento de que eles necessitam, que são os pensamentos negativos ou positivos, tratando de espíritos superiores. Então, se nós já somos esses que não nos conhecemos ainda, que trazemos muitos vícios, cuidemos desses vícios com muito carinho, não nos deixando influenciar. No próprio Evangelho nos diz o seguinte, que nós somos não influenciados, nós somos influenciáveis.
nos deixamos influenciar com uma facilidade, sair da casa espírita, ouvir um estudo, olha, vou tomar conta de mim, não quero nem falar com ninguém na rua. Vou andar, não quero ouvir nada, não quero olhar para o lado, porque eu estou aqui, ó, bebi água fortificada, tomei passe. Hoje ninguém vai me tirar do sério. Não é válido isso. Qual é o válido da história? É eu sair da casa espírita, cheio de passe, né? Magnetizada, dando choque em todo mundo por onde passo, né? Bebi toda a água fortificada, estou zen comigo mesma. Aí eu chego do lado de fora, eu encontro aquele que me odeia. Aí eu não posso olhar para a cara dele, senão eu pego ele. Então, foi embora a água, foi embora o passe, porque o treinamento é da porta para fora. O treinamento é da porta para fora, que se aqui a gente brigasse, não seria casa espírita, né? Aqui está tudo harmonizado, olha que bonitinho, o silêncio, né? Os mentores espirituais atuando, que estão atuando em cada um de nós. Eu estou aqui com um grupo assim, ó, que eu trago de Ricardo, porque eu morro de medo de sair sozinha para abrir a boca. Então, e os daqui estão tratando de todos nós, nas nossas dificuldades, no nosso mal físico, no nosso sentimento, está tudo aqui, tudo que a gente precisa está aqui. A água já tem um sabor diferente, cada copinho daquele, quando a gente vai pegar ali, é um remédio certo para cada um. Ninguém pega o copo do outro, cada um já tem o seu, a mão vai certinho, cada um tem o seu copo, já preparado, porque ali está o antídoto para cada um de nós. Aí a gente aprendeu tudo, estudou tudo, aprendeu tudo, saiu daqui tão leve, tão bem, mas vamos praticar aonde? O querido Paulo Cordeiro dizia que a esposa dele dizia assim, você devia morar no centro, porque só lá no centro é que te aturam, porque ali no centro você tem toda uma gama de proteção, mas quando você bota o pé ali lá de fora, vem as grandes provas. Aí Jesus vai igual e diz, conhece-te a ti mesmo, enfrente as suas tempestades. Aprenda a conviver. E somente no aprender a conviver que a gente começa a eliminar as amarras do passado, a tirar aqueles vícios e transformá-los em virtudes. É difícil? Bastante. Não é fácil. Não é fácil. Porque a gente vai encontrar com aquele que nos odeia, a gente vai encontrar com aquele que nos fez mal em outras encarnações, que nós não sabemos o que, mas ele nos persegue. Graças a Deus a gente não sabe. Olha só como a gente não sabe nada. A gente não se conhece. A gente não conhece por que o outro tem uma verdadeira aversão por mim. Eu não fiz nada para ele. Eu não me lembro de ter feito mal a ele. Mas ele tem uma verdadeira aversão por mim. Quanto mais eu me aproximo, mais ele se afasta. Algo está lá no passado. E qual é a única forma da gente modificar essa história? Amor e caridade. Não existe outra. Jesus foi simples quando disse isso. Ame e seja caridoso. Não adianta, não tem outro caminho. Ame o seu próximo. Amar não é a gente sair abraçando, beijando o inimigo. O inimigo não vai querer isso. É não desejar o mal que ele te deseja. É fazer diferente. Como Jesus diz mesmo, é dar a outra face. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam preocupadas. Poxa, Jesus disse que quando bater a sua face direita, que você dê a face esquerda, mas o que é isso? Mas Jesus não fez isso. Dar a outra face é a gente dar ao outro lado, mostrar o outro lado. Se o fulano me odeia, eu lanço amor. Se o fulano me trata mal, eu o trato bem. Que quanto mais a gente faz isso, a gente brinca em matemática com os sinais.
Quanto mais eu tenho negativo com negativo, eu só somo o negativo. Mas se eu tenho negativo e coloco um positivo, eu anulo. E de tanto que a gente faz, a gente cria um hábito. Nós precisamos criar um hábito de praticar a lei do amor e caridade. Enquanto nós não aprendemos a praticar esse hábito, é o mesmo hábito de como beber água, como escovar os dentes, como tomar banho. É um hábito. Se nós não praticarmos, não tivermos esse hábito, vamos continuar ainda no mundo de provas e expiações, ainda tentando nos conhecer. Jesus vai muito mais além quando ele diz que nós só chegaremos a espíritos perfeitos, não tem outro caminho, somente quando passarmos por todas as vicissitudes que o Espírito deve passar. Nós não temos ideia do que é isso. Nós não temos ideia. O que isso quer dizer? Todas as vicissitudes. São todas as dores. São todos os sofrimentos. São todo tipo de amargura. São todo tipo de temor. Não temos ideia do que vem a ser isso. Aí então que Dr. Bezerra de Menezes chegou a passar por tudo, chegou, mas nós só conhecemos o trecho da história dele encarnada na nossa encarnação. Há pouco tempo, cara. Vamos dizer pouco tempo, porque não tem tanto tempo assim. A gente conhece a história dele da última encarnação dele. Então a gente não sabe o que ele passou em outras encarnações. E cá estamos nós, a passar as nossas dificuldades, as nossas amarguras, as nossas felicidades entre uma coisa e outra, porque faz parte da vida, os sucessos, os insucessos. Isso tudo faz parte da nossa vida reencarnatória. Mas depois dessa soma de tudo aí a gente vai e começa a observar até onde eu já conheço a minha verdade. Até onde eu já me conheço. Até onde eu sei que está o caminho de Jesus. Se a gente já chegou até metade, ótimo. Acho que ainda tem uma estrada longa pela frente, tem. Estamos no caminho, sim. Está demorando a gente chegar no final dele. Mas não sabemos ainda quantas vezes estaremos aqui. Se vamos retornar, isso vamos. Com certeza. O nosso mundo está passando por uma transformação muito grande. A transformação não é à toa. Essa grande transformação é exatamente para chamar a atenção a cada um de nós encarnados para dizer, conhece? Está conhecendo a lei? Ou ainda não conhece a lei e não quer conhecer a lei? Aí a gente começa a colocar a mão e apoiar. O que está acontecendo? Por que isso tudo? Acaso? Acaso existe. A nossa irmã fez a prece ainda agora, falando justamente em tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. Países que estão em guerras, o nosso próprio Brasil que está em crise. O acaso não existe. Estamos sendo chamados a atenção para alguma coisa. E tudo só acontece com permissão divina. Ainda ontem nós estávamos estudando e se falou muito em ética e moral. Ética e moral. O que é ética e moral? É justamente conhece-te a ti mesmo. Busque dentro de você a sua ética. Busque dentro de você a sua moral. E aí você vai ver o que você vai fazer com o próximo. Se eu tenho ética, se eu tenho moral, eu não vou prejudicar meu irmão. Eu não vou tirar dele para me proteger. Eu não vou tirar o que ele tem para aumentar o meu lado. Não. Se eu tenho ética e moral, eu vou fazer de igual para igual. Se eu tenho dois, é um para cada. Se eu não tenho nada, eu vou fazer de tudo para adquirir, mas sem prejudicar o outro. Isso é ética, isso é moral. E somente quando eu conhecer a ética e moral, eu digo, estou começando a conhecer a lei de Jesus, que é de amor e caridade. Sem ela,
não tem outro caminho. No livro dos Espíritos, na questão 919, nos diz assim: quando estáis indecisos quanto ao valor de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Aquilo que eu estou causando, praticando, olha, uma coisa bem simples que a gente está fazendo. A fila do ônibus está enorme, não está? Segunda-feira de manhã, a gente passando lá no ponto final para trabalhar, a gente sabe como é que está o trânsito, né? Aí eu tenho hora para chegar no trabalho, aí aquela fila está enorme, aí eu estou lá na minha fila, lá no final, a fila eu não estou nem vendo mais o ônibus, de tão longe que está. Mas conheci um amigo ali no meio. Aí eu fui lá bater um papo com meu amigo, eu entrei assim do lado dele, aí fulano, como é que tá? Tudo bem, tudo bem? Entrei aqui e fiquei. Isso não é nada. Pra gente não é nada, né? E se fosse outro? O que a gente fala? Lá, fulano tá furando fila lá. Não é isso que a gente faz? Então, quando a gente observar isso na gente, vamos levar para outro. O que nós acharíamos se fosse o outro fazer na nossa frente? Então são pequenos detalhes, né? É uma fila de banco, é uma fila do ônibus, é um papel no chão. Isso é ética e moral. É o chamar a atenção do outro, achando que nós estamos sempre com a razão. É quando a mamãe é chamada na escola porque o filho cometeu alguma coisinha errada com um colega, a mãe já vai armada na escola. Prestar atenção, porque muitas das vezes não é aquilo que ela está pensando que é. Então a gente tem que se fazer ouvir. Então a gente tem que tomar são coisas pequenininhas que vai mexer no nosso íntimo. Essa é a nossa reforma íntima. Ela começa em pequenos detalhes. Aí a gente vai nos pequenos detalhes até os detalhes maiores, né? Aí quando a gente para e observa, assim, não fazer aos outros aquilo que nós não queremos que os outros nos façam. Pronto, acabou. Fechou. Aquilo que eu desejo para ele, eu gostaria que ele me desejasse. Pronto. A gente para e reflete. A gente para e reflete. Liga a televisão. É uma prova maravilhosa. Liga a televisão e liga o rádio. Aí você começa a ouvir. Não dá mole agora, né? É difícil, né? Nossa Senhora, fica aí. Aquilo que eu vou mandar para o outro é o que eu gostaria que ele me mandasse. Até nisso. Na televisão, assistindo uma reportagem, lendo um jornal, as vibrações que nós colocamos sobre aquilo que estamos ouvindo, ou vendo, ou lendo, preste atenção, elas vão voltar para cada um de nós. Nós somos um espelho. Aqui. Estou assistindo, mas eu estou me vendo no espelho. Mandei, absorvi. Então, a partir daí, a gente começa a se preocupar com o que pensa e com o que fala. E se preocupando com o que pensa e o que fala, começa a reforma íntima. Começa o hábito. E peraí, não posso pensar assim não. Sai pensamento. Reforma íntima. Já estamos melhorando quando a gente começa a se buscar. Esse é o autoconhecimento. Eu começo a me buscar e ver que aquilo que eu estou pensando não está legal. Que eu preciso modificar o meu pensamento e sentimento. Pronto. Dei o primeiro passo para a minha autorreforma. E daqui a pouco faço como um hábito. A gente ouve uma reportagem e diz, coitado desse irmão. Que ele seja envolvido pelos espíritos de luz, para poder mudar a sua trajetória, para mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Vira hábito. E já imaginemos, todos desejando o bem quando a gente vê o mal.
a gente já tinha neutralizado isso. A gente já tinha terminado com esse sofrimento. Mas o importante é que a gente já sabe o que fazer. O negócio é começar a fazer. A gente vai ser chamado de bobo. A gente vai ser chamado de bobo. Só você faz isso, porque ninguém faz isso. A gente vai ser chamado assim. Mas que a gente faça a nossa parte. Jesus passou por tudo. Por tudo. Em nenhum momento ele abandonou. Ele mostrou exatamente o que nós poderíamos estar passando. Que nós não vamos passar nem a metade do que ele passou. Mas ele disse, eu estou podendo passar, estou mostrando a todos o que vocês podem passar. Vós sois deuses. Nós temos poderes. E como temos? Nós temos poder de amar. Nós temos poder de odiar. Nós temos poder de, na hora do passe, já viram o passe, que maravilha, quando a pessoa vem a aplicar um passe no outro, assim. A gente não tem o poder da cura? A gente acha que tem, né? Nós temos uns guias espirituais que estão aqui atuando com a gente, né? A gente está crente fazendo alguma coisa, né? Então esse guia espiritual que está aqui, ele está aproveitando o seu canal, nós somos um canal, né? De intermediário, ele aproveita o seu canal e pacifica aqui o irmão. Que beleza. Mas como está esse canal? Como está esse canal? Como é que está aqui o fio que me liga ao plano espiritual? Se eu saio de casa, focado no trabalho, bom, eu vou fazer um trabalho hoje de tratamento de passe. No tratamento de passe eu preciso estar zen. Zen na alimentação, zen no meu organismo, zen na saúde, porque eu sou um canal. O canal tem que estar limpo. Limpo de tudo, até do pensamento. Limpo de tudo, porque vai passar do grupo espiritual que eles estão preparadíssimos. Eles não precisam ficar se vigiando, porque eles já estão espíritos evoluídos, eles já se conhecem, sabem do trabalho que vão realizar daqui a pouco. Então eles estão prontinhos, esperando você. Você tem que estar compatível com eles. Aí ele chega, você chega diante do paciente, você vai ficar cheio de energia, hein? Vou jogar tudo isso em você hoje, hein? Oxi. Tá aqui na frente, né? Então o que acontece? Tá vendo? Aí o que acontece? Eles lá estão acionando para o meu canal. O meu canal tem que estar limpo. Fica tranquilo que está limpo. O pensamento está bom aqui. Aí eu começo o quê? A pacificar. As mãos são minhas, mas o que vem não é meu. Está passando por mim e está indo para ela. Mas em contrapartida, você também tem que estar receptivo. Eu posso estar tomando tudo e você está caindo pronto. Então a gente chega à casa espírita sabendo por que veio a casa espírita. Para que veio. Chegando aqui, eu tenho que estar receptivo ao que eu vou absorver. Não adianta eu estar aqui, ai meu Deus do céu, como é que deve estar lá em casa aquelas crianças? Ai meu Deus do céu, deixei a panela no fogo. Ai meu Deus do céu, tem que chegar para lavar roupa. Passa a ser um escudo. Passa a ser um escudo, né? Exatamente, é uma pedra, joga água na pedra. A água vai. Eu tenho que estar preparada porque sou eu que vou estar diante do paciente. Eles nem precisam falar. Ela tem que estar receptiva porque se veio buscar, tem que estar de coração aberto, coração, pensamento voltado ao bem. Aí você começa a receber o passe. Por isso que volta de novo. Porque se sentiu bem. Se sentiu bem, a sábado que vem tem de novo, eu volto. Por que eu vou voltar? Porque eu preciso me conhecer. Eu não vim buscar a cura, eu vim buscar a autocura. É diferente. Buscar a cura ou a autocura. Casa espírita não cura ninguém.
mas eu posso me curar. Com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com a minha vontade, com a minha perseverança e com a minha assiduidade. Não adianta eu estar numa casa espírita uma vez a cada 2, 3 meses. Eu estive lá, não resolveu nada. Lógico, eu tenho que ter assiduidade, porque a gente cria um elo de amizade com o grupo espiritual. Por que o pessoal aqui todo me conhece? Os encarnados. Mas eu garanto que os desencarnados também. A gente cria um elo de amizade. E quando chega... Qual é o seu nome? Laureci. Quando a Laureci chega, eles dizem assim, Laureci chegou, hein? Vamos lá que ela precisa disso. Porque ela já criou um elo com a equipe espiritual. Essa equipe espiritual, ela já sabe da necessidade de cada um de nós. Ela sabe o que cada um veio buscar. Ela sabe também quando a gente chega aqui com um pensamento não muito legal. Ela diz assim, a equipe está aqui dentro, e a gente pensa que eles estão lá dentro, mas eles estão por aqui, porta para eles não existe. Aí eles estão aqui, aí eles veem você chegar lá no degrauzinho da rua. Ih, olha só como é que está a tela mental daquele irmão. Olha, o que a gente faz com ele? Vamos fazer um tratamento, vamos embora lá. Limpa a tela mental dele, porque na hora do passe, isso vai incomodar. Somente quando nós encontrarmos tudo isso na nossa vida, é que a gente vai começar a conhecer a si mesmo. Conhecendo que nós temos uma tela mental que é transparente. Ninguém vê a minha. Graças a Deus. Nenhum de vocês está vendo a minha tela mental. Mas os irmãos espirituais já me conhecem. Então, quando eles se propõem a realizar um trabalho comigo, que eu peço socorro, pelo amor de Deus, não me abandone, eles vão embora. Estou lá. E isso aqui sai tudo, daqui. Porque eu preciso disso. Eu preciso desse tratamento espiritual. Cada um de nós precisa. Somente assim eu começo a me conhecer. Quando eu acredito de que eu necessito. Nós costumamos falar sobre dependência química, quando a gente fala assim, eu sou um dependente químico. Ouviu isso de um rapaz de uns 25, 26 anos, fazendo uma palestra. Eu sou dependente químico. Aí a gente observou, mas por que você fala assim? Porque eu usei drogas, hoje estou em tratamento, estou na casa espírita, mas nunca mais eu posso tocar na droga. Isso é dependência. Eu não estou livre dela. Eu me conheço. Eu estou ainda com a dependência. E preciso me vigiar e orar para não cair de novo. Isso é autoconhecimento. Isso é conhecer a si mesmo. E a gente vai abrindo o leque, se conhecendo aos pouquinhos, transformando os vícios em virtudes, e um dia chegaremos à perfeição. Meus amigos, a gente tem que parar de falar, né? Então, que a paz do Mestre Jesus possa estar sempre em nossos corações e mostrar esse caminho a todo momento nas nossas vidas. Não abandonemos nunca a estrada do Mestre. Ela é difícil, ela é trabalhosa, ela tem muitas amarguras, mas essa é a verdadeira estrada. Depois do final, receberemos a luz. Que o Mestre Jesus possa estar em cada lar e em cada coração. Graças a Deus. Muito obrigado.